Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5. Versículo número 7. Você pode repetir, pastor? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Só um pouquinho. 5, 7. E vai dizer assim: andamos por fé e não por vista. Glória de Deus. E tem como título, né, no capítulo 5, a esperança do crente. Essa palavra o Senhor me deu agora de tardinha, quando eu ia buscar missionária Rosana no ponto. E muitas vezes é normal do ser humano a gente nos guiarmos pelaquilo que a gente enxerga. É normal do ser humano ser guiado por aquilo que a gente consegue visualizar e andar na direção daquilo que a gente está visualizando. Mas quando Deus ele chama Abraão, ele diz a Abraão: Abraão, sai do meio da sua parentela e vá para a terra aonde eu te mostrarei. Deus ele estava simplesmente dizendo: Abraão, eu quero que você saia, não por aquilo que eu posso te mostrar, mas por aquilo que eu tenho preparado para você. Aqui o apóstolo Paulo ele está animando o povo de Coríntios, dizendo: olha, vocês não podem viver por aquilo que vocês estão vendo. Muitas vezes, aquilo que nós estamos vendo não condiz com a realidade a qual desejamos ou aquilo a qual esperamos. Se eu for perguntar a cada um aqui qual é a realidade que cada um está vivendo aqui e aquilo que cada um deseja futuramente, eu posso dizer: o que eu estou vivendo hoje não condiz, né, com aquilo que Deus ele prometeu para mim. Mas o apóstolo Paulo ele está me dizendo que eu não posso viver por aquilo que eu estou vendo, mas que eu tenho que viver pelo que? Pela fé. Ou seja, não me prender, esqueci o nome, Álvaro, não me prender naquele momento a qual eu estou passando. Aleluia. Hebreus 11 vai falar que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Ou seja, sabe, o ambiente, o momento a qual nós estamos vivendo, ela não limita o que Deus ele está preparando. Deus ele vai usar o profeta Jeremias para dizer no capítulo 29, dizendo: olha, eu sei os pensamentos que eu tenho de vocês, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim a qual desejais. O povo estava passando por um momento de cativeiro, o povo estava passando por um momento onde eles estavam em um lugar chamado Babilônia. E Deus ele envia uma carta através do profeta Jeremias para dizendo: olha, que o exílio iria durar 70 anos, mas que o Senhor, no término daquele período, o Senhor iria resgatar o povo. Então Deus ele estava trazendo uma palavra de esperança, dizendo: olha, o ambiente que vocês estão vivendo agora não é um ambiente favorável para aquilo que vocês desejam, mas eu quero que vocês tenham fé e acreditem
que aquilo que eu tenho preparado para vocês é bem melhor. E algo que Deus ele falou comigo nos 35 minutos que eu fiquei ali esperando a missionária. O Senhor falava assim: filho, dentro da palavra, o que o ouvido não ouviu e não desceu ao coração do homem é o que eu tenho preparado. Aí, mas você pode estar dizendo: pastor, mas a realidade a qual eu estou vivendo hoje, estou sem dinheiro, o desânimo, sabe, as lutas têm batido a porta, as aflições, né, têm me alcançado, e às vezes a nossa fé parece que não é suficiente. Porque quanto mais a gente tenta exercer essa fé, parece que cada vez está mais distante de alcançarmos aquilo a qual desejamos. Mas o Senhor ele fala no meu coração dizendo que não é para a gente desistir, não é para a gente parar no meio do caminho. Sabe, como a missionária na oração aqui, ela nem sabia qual era a palavra que eu ia trazer. Ela falou na oração que o Senhor ele falou o quê? Que no mundo teríamos aflições. No mundo nós passaríamos por lutas, mas que é para a gente permanecer o que? Firme, é para a gente permanecer na direção. Porque a luta a qual Álvaro, a qual Lindinara, a qual cada um tem passado, ela vai durar um período de tempo. Mas no final de todo esse período, a qual muitas vezes parece que a gente vai sucumbir, a gente parece que vai sumir no meio do problema. Eu estou falando por mim. Quantas vezes eu já perguntei: Senhor, parece que no mundo lá fora o povo fala, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Parece que quanto mais eu oro, parece que mais a luta aumenta, parece que as coisas mais ficam difíceis, parece que a porta mais se fecha. Mas é nisso aí, quando o apóstolo Paulo fala: não andei por vistas, não andei por aquilo que você está vendo, porque se eu for parar para olhar por aquilo que eu estou vendo, o que é que vai acontecer? Eu vou esmorecer, eu vou querer desistir, eu vou querer parar, eu vou querer jogar a toalha, eu vou querer dizer: olha, para mim não dá mais. O que é que o Senhor quer que nós façamos? É que as nossas vistas estejam estabelecidas em quem? Em Jesus. É que os nossos olhos não estejam fitados, não estejam fixos para as coisas que têm acontecido. Aí você vai me dizer: pastor, mas não tem como. Mas quando Davi ele desce para enfrentar o gigante Golias, o olhar de Davi não estava para a estatura de Golias, não estava fixada para os armamentos a qual Golias estava. Mas a direção de Davi, os olhos de Davi estavam fixados no Senhor. E o Salmo 121 vai dizer: eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Davi provavelmente estava num momento de aflição. Mas Davi tem um momento de lucidez e ele fala: eleva os olhos para os montes. Da onde é que vem o meu socorro? Quem é que vai poder me socorrer? Quem é que vai poder me acudir nesse momento de tribulação, nesse momento aonde parece que a minha fé, sabe, não é o suficiente. Mas temos que levantar os nossos olhos e olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Talvez, sabe, eu aprendi uma coisa, que Deus ele pega os nossos problemas para utilizar como combustível para a nossa fé.
E eu lembrei uma cena de um filme, não me pergunte qual é o filme, que eu não vou lembrar o nome do filme. Que tinha um carro, eu não sei se a missionária vai lembrar, que esse carro, para ele se movimentar, a pessoa que estava dentro do filme fazer o quê? Jogava coisas, tinha tipo um caldeirão de locomotiva. Pronto, a locomotiva. A locomotiva hoje quase não existe mais essa que é movida a carvão. Tem algumas. Mas o maquinista, ele faz o quê? Para ele ter a tração, para ele ter o combustível para que essa locomotiva ela ande, ele joga dentro da fornalha ali, dentro daquela caldeira, ele joga o carvão, que é o combustível. E no meio do caminho, enquanto eu esperava a missionária, o Senhor falava que aquilo, os problemas que a gente tem, é que a gente tem que usar como combustível para continuar crendo. Às vezes, o problema que a gente está passando, as pessoas, ultimamente, elas falam e olham, sabe, não vai conseguir. Será realmente que o Deus que você diz que você serve, ou o Deus que o pastor prega lá na célula lá que você vai, será que esse Deus realmente ele pode resolver? Será que você está como diz, num mato sem cachorro? Deus ele quer que a gente pegue os nossos problemas. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser irresponsável e colocar os problemas para debaixo do tapete. Mas é olhar para o problema e ser motivado todos os dias a ter fé. Eu quero encerrar com um milagre a qual Jesus ele faz. Duas mulheres chamadas Marta e Maria chamam a Jesus para visitar o seu irmão Lázaro que estava doente. E Jesus, ele demora 4 dias para chegar na cidade de Betânia. E quando Jesus ele chega, Marta vai dizer a Jesus, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aqui eu paro. Marta, ela tinha fé que Jesus poderia sarar Lázaro. Mas a fé dela não estava suficiente para acreditar que Deus poderia ressuscitar Lázaro. Sabe, muitas vezes a gente tem fé para acreditar que Deus ele pode fazer o sobrenatural. Mas não temos fé o suficiente para acreditar que Deus ele pode fazer algo mais excelente, maior. Extraordinário. Um extraordinário. Obrigado, missionário. A gente tem essa fé. Jesus pode transformar água em vinho. Mas Jesus pode chegar em frente ao cemitério onde Lázaro estava enterrado. Você pode olhar que Jesus não diz morto, saia para fora. Porque se Jesus dissesse morto, saia para fora, ia levantar todo mundo. Jesus ele chega específico. Como assim, pastor? Ele chega no ponto certo. Ele não vai chamar Álvaro aleatoriamente. Qual é o problema? Jesus ele vai dizer, retirai a pedra. A pedra quem tira somos nós. Mas o milagre quem faz é Ele. Aleluia a Deus. Às vezes o que está limitando de eu ver o milagre é eu retirar a pedra para que eu possa ver simplesmente Jesus chamar à existência aquilo que não existe. Pastor, não estou entendendo esse final. Deus ele tem poder para criar do nada alguma coisa. Talvez você olhe aos olhos naturais e diga, pastor, não tem como, é caso perdido. Mas se você pegar Gênesis 1, qual é a palavra que Deus ele vai dizer? Haja luz e houve luz.
Ou seja, do nada Deus ele cria alguma coisa. Talvez você possa chegar aqui hoje dizendo que a situação não tem para onde correr. Você pode dizer, como Gênesis vai dizer, está sem fome e vazio. Mas através da palavra de Deus, através do que Deus ele declara sobre a sua vida, sobre a minha vida, ele traz a existência. Eu não sei qual é o milagre, eu não sei qual é o sobrenatural de Deus que você chegou hoje aqui precisando. Mas eu tenho certeza de uma coisa, que Ele tem poder para trazer a existência. Talvez estejam dizendo, morreu. Sim, morreu, mas Ele tem poder para ressuscitar. Ele tem poder para trazer de volta. Ele tem poder para fazer o sobrenatural na vida de vocês. Mas a gente não pode ficar fixado pelo que nós vemos. Porque se a gente for parar para ficar observando o que estão falando, como está o ambiente, a gente esmurece, a gente para de acreditar, para de insistir, para de perseverar. E a gente para de buscar aquilo a qual o Senhor Ele tem preparado para nós. Vamos suportar mais um pouquinho, vamos insistir mais um pouquinho. Vamos acreditar mais um pouquinho. Sabe? Vamos... como é que eu posso colocar? Eu não vou dizer chamar Deus para o tudo ou nada, mas você ir para o tudo ou nada na sua fé. Talvez o que esteja precisando é uma determinação, é a gente chegar a tomar um posicionamento diante de Deus. Senhor, eu não aceito. Senhor, o Senhor sabe que eu te sirvo, o Senhor sabe que eu tenho tentado, que eu tenho lutado, que eu tenho perseverado. E a gente vai ver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Amém? Amém. Glória. Agora, para parecer que está acabando, né? A gente pode ficar de pé. Glória a Deus. Galerinha, se a senhora quiser ficar sentada, a senhora pode ficar sentada. Eu só libero a senhora, viu? Agora só.